Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 6 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 57 minutos, no Brasil, 15h57 da tarde. Gente, a BTC aqui no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, tá arrumando em direção a 67 mil dólares. Vai formar um pullbackzinho aqui nessa congestão, que se confunde com a upper da banda de VWAP mensal ali entre 64 e 64.500, mas vai buscar os 67, que seria a extensão da aresta superior dessa canaleta virtual de alta. Guarda muita coerência com o gráfico diário, em que a BTC basicamente está sentindo a aproximação em direção à MM200. Nesse momento, a BTC está conseguindo superar a mediana do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está com uma bela espessura esverdeada, ou seja, as forças compradoras estão no controle da BTC. Mas o gráfico que eu queria mostrar para vocês hoje não é esse do curtíssimo prazo que está levando a BTC para 66, 67, e a gente sabe que se romper vai startar aquela nossa onda 3 lá no semanal, que já que a BTC fez 1, 2 e 3, que vai levar ela para 109, 111 mil dólares. Eu quero mostrar esse gráfico aqui, onde cada candle, cada vela representa 2 semanas. Por que eu estou nesse gráfico? Para mostrar para os senhores o quão complicado em termos interpretativos é este ciclo. Tudo por conta do advento do ETF de BTC no mercado à vista. Por que eu estou falando isso? Porque no ciclo de 2020-21, a BTC basicamente acumulou, e quando foi em outubro de 2020, ou seja, em outubro do ano que teve o halving anterior a esse, a gente está no mês de outubro de 2024, que foi o halving que sucedeu aquele que aconteceu em maio de 2020. Em outubro de 2020, a BTC basicamente startou uma tração parabólica que só foi parar em 64, depois corrigiu, foi buscar 69, lá em novembro de 21, mas ela só foi parar depois que ela se livrou dessa congestão que aprisionou ela até outubro de 2020. Ela iniciou uma tração parabólica que foi buscar ali entre março e abril de 2021 o patamar de 64 mil dólares. Esse ciclo, ele está muito difícil de ser interpretado, e por isso que tem tanta gente apregoando aos 4 ventos que a gente já teria desenhado o topo ali em 73.777 em março de 24. Por quê? Porque com o ETF de BTC no mercado à vista aprovado aprovado no comecinho de 24, a gente deu início a essa atração que não vingou, porque isso aqui basicamente foi o aporte dos institucionais que entraram de forma antecipada a um eventual início de tração parabólica. Então, esse pump aqui foi basicamente decorrente da criação de um duto legal para o aporte dos institucionais, sem afrontar aquele monte de normativa de compliance que o Fundo de Previdência dos Bombeiros de Nova York ou o Fundo de Previdência dos professores aposentados lá da Califórnia, eles basicamente com um clique, sem afrontar a normativa de compliance, eles podem aportar no mundo cripto, se expor a BTC de uma forma legal e respeitando o regramento de compliance. Mas esse duto legal acabou criando uma confusão no mercado. Por quê? Porque normalmente a tração parabólica acontece ali entre 160 e 170 dias depois de um halving. Ou seja, teria que começar uma atração parabólica por agora. Então, eu acho que 2 coisas podem acontecer. A primeira, o início de uma pernada muito impulsiva começou antes do normal. Ou seja, começou ali basicamente no finzinho de 23, começo de 24. Basicamente em março de 2024 a gente desenhou 73.777. O que isso tem a ver com a movimentação de agora? De 6 de outubro de 2024, o dia de hoje. A
a influência dessa tração precoce em relação ao eventual início de uma tração parabólica tempestiva que deveria começar agora, pode até atrasar, a influência dessa tração precoce pode atrasar um pouco o início da nossa tração parabólica. Mas há vários fatores a serem ponderados. O primeiro, vamos aumentar o time frame e colocar a BTC no mensal. No mensal, a gente está startando aqui no mês de outubro um belo corpo real comprador para o gráfico Heikin Nash. Esse candle que eu tô não é o candle ordinário, é o Heikin Nash. É um corpo real comprador. Tudo bem que a gente está só no dia 6 de outubro, ainda tem todo o mês de outubro para se desdobrar e confirmar o desenho desse candle, mas o fiel da balança seria romper 73777. Só que nos outros time frames, no diário, a gente segue dando vigência a uma acumulação. No gráfico de 6 horas, se bater em 70 mil, entre 66 e 67, talvez 70, pode formar um recuo, o que atrasaria ainda mais aquele pump espasmódico em direção a 100 mil dólares. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está em vias de protagonizar uma mega atração parabólica. Mas a BTC pode facilmente bater em 70 mil e formar mais um recuo para 66, atrasando ainda mais essa atração parabólica. Mais uma fenomenologia deve acontecer nesse ciclo. Do que eu estou falando? Eu estou falando das altcoins, porque nos ciclos anteriores, aquele início de queda da dominância nunca foi tão longevo. Ou seja, a dominância nos ciclos anteriores nunca demorou tanto para cair. E por que eu acho que nesse ciclo a extensão dessa acumulação pode levar as altcoins para patamares inimagináveis? Pelo seguinte, porque a BTC pode até bater em 70 mil e formar um novo recuo. Ela pode até estressar a aresta superior dessa nossa cunha congestional aqui no gráfico de 2 semanas e formar um novo recuo. Mas as altcoins, elas vão iniciar a sua temporada de altcoins, a sua alt season, de uma forma brutal. Por várias razões. Primeiro, as DeFis estão sendo inundadas de liquidez. Segundo, o mundo TradeFi começou um processo de tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, de embrulho de divisas soberanas como o USDT, o USDC, Euro, Tether, que tá circulando na zona do euro. Tudo isso está inundando as DeFis de liquidez. E outra, o início da flexibilização norte-americana conjugada com o início da flexibilização chinesa devem inundar a liquidez das altcoins, que não conseguem avançar em direção a um patamar acima dessa linha de tendência de baixa. Em que pese essa acumulação aqui, dentro dessa canaleta virtual de alta, que acabou encontrando um platô acumulacional nessa LTB, ter efetivamente batido um recorde em termos de longevidade até o início dessa queda da dominância, lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais explosiva que a própria expansão do market cap da BTC. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que a BTC bata em 70 mil e forme mais um recuo, vocês não subestimem o que vem para as altcoins, que basicamente já ligaram o banzai para a BTC. Muitas altcoins de calibre de BNB, Solana, Avax, podem muito bem startar uma mega atração contra a BTC. Vamos botar aqui no gráfico semanal, por exemplo, Avax BTC. Vamos lá. Avax BTC. Eu estou falando isso para vocês terem ideia desse início de tração. Olha aqui, a Avax BTC já está ameaçando migrar para a banda superior do canal de Keltner. Isso está acontecendo com todas as altcoins de alta octanagem
no par BTC. Se transpassar para cima da mediana da banda de Bollinger, só vai parar na nuvem. Quando as altcoins começam a ganhar atração contra a BTC, é o início de uma temporada de altcoins que vai deixar muito desembarcado de boca aberta e não haverá um ponto seguro de embarque. Meus amigos, não ousem estar desembarcados, porque o que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto quando essa atração parabólica começar, que pode começar na próxima semana. O mundo cripto se movimenta de forma espasmódica. A gente vai testar na próxima semana, muito provavelmente, essa LTB. Se romper, é chapéu pro palhaço. A BTC só para nos 6 dígitos. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados. Na seara fática, demanda institucional por Bitcoin aumenta à medida que os ETFs de BTC no mercado à vista estão ostentando public addresses que se aproximam daquelas participações dos public addresses atribuídos a Satoshi Nakamoto. O que eu estou querendo dizer com isso? Agora, as BTCs que dão lastro aos ETFs de BTC no mercado à vista norte-americano já representam 4,6% da oferta total circulante de Bitcoin. E falta muito pouco para as BTCs representadas pelos ETFs de BTC no mercado à vista ultrapassar o saldo em BTCs atribuídos ao Satoshi Nakamoto. O que eu quero dizer com isso? O Wall Street, até o início dessa atração parabólica, vai deter mais BTC do que aqueles public addresses atribuídos ao Satoshi Nakamoto e que praticamente estão inativos desde 2013, 2014, que foi quando o Satoshi Nakamoto sumiu das redes e das plataformas de discussão que envolveram o desenvolvimento do Bitcoin. Enfim, não subestimem isso que está acontecendo com o saldo de BTCs em favor dos ETFs que os saldos nos public addresses que dão lastro aos ETFs de BTC no mercado à vista TradeFi norte-americano. Ainda na seara fática, principais indicadores revelam que ETH está pronta para se recuperar e explodir. O fato é que a ETH sentiu muito, há vários catalisadores, mas ela respeitou aquele suporte poderoso em 2.100. Agora uma ETH está valendo exatamente... Uma ETH está 2.446, mas há outros catalisadores se desdobrando. O principal deles é a volta do fluxo positivo em favor dos ETFs de ETH no mercado à vista, fora o suporte poderosíssimo que a ETH revelou ali no patamar de 2.100. Mas o fato dos ETFs de ETH no mercado à vista começarem a ostentar fluxo positivo de entrada é outro sinal forte de que os institucionais estão aportando em ETH. Eu fiz uma análise da ETH agora à tarde e ela lambeu a base de uma grande canaleta virtual de alta e só deve parar ali próximo de 3.800, talvez 4 mil dólares. Fica para consideração dos Zé Topinhos, principalmente. E a Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo, vai lançar um documentário no seu 10º aniversário. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou na plataforma X que a Tether basicamente devolveu dignidade àqueles holders que fazem uso da USDT, principalmente em países com problemas inflacionários. Uma nação que tem uma base de usuários gigantesca é a Argentina. Basicamente, não é possível comprar bens de valor na Argentina, como veículos ou até imóveis, sem o dólar Tether. Basicamente, o USDT na Argentina é o meio de compra de imóveis e de veículos, mas outros países como o Brasil, Angola, enfim, alguns outros países que padecem de uma inflação ligeiramente acima daquelas inflações lá do eixo Europa e América do Norte, né? Europa e Estados Unidos,
Basicamente, esses países fazem amplo uso de dólar Tether. O fato é que a Tether se orgulha de ter dado dignidade aos holders desses países. A Venezuela também é uma outra grande base de usuários da USDT. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Jerome Powell do Fed encontrou na inflação mais uma garantia de que deve cortar a taxa básica de juros na próxima reunião, que vai acontecer na mesma semana da eleição norte-americana, na primeira semana de novembro. A inflação está arrefecendo rapidamente. O núcleo da inflação em setembro avançou um pouquinho, 0,2%, mas mostra uma desaceleração brutal. A inflação mostra sinais fortes de desaceleração. O índice de preços ao consumidor avançou somente 0,1% em setembro, ou seja, sim ou sim, o Jerome Powell e o board do Fed devem baixar a taxa básica de juros. Não se sabe se vai ser um corte de 0,25% ou de 0,5%. E outra gigante de semicondutores e eletrônicos, a Foxconn, superou as expectativas de receita, bateu um recorde de receita no terceiro trimestre devido à alta demanda de AI. Gente, o mundo TradeFi está promovendo um mega rally em favor do market cap das grandes corporações responsáveis por fabricação de insumos de AI, como NVIDIA, Broadcom, AMD, Intel agora entrou na onda de produzir semicondutores voltados à mineração de AI, Foxconn, que é uma grande produtora de servidores dedicados à mineração de AI, os data centers de última geração, agora todos são ávidos compradores dos servidores da Foxconn. O que eu quero dizer com isso é que o mundo TradeFi ainda nem começou a precificar a simbiose brutal que existe entre a tecnologia blockchain, entre o mundo cripto e a AI. Quando isso acontecer, e vai acontecer nesse ciclo, espero sinceramente que os senhoritos estejam devidamente embarcados no mundo cripto. O que vem por aí não é brincadeira. Todas as corporações, as grandes corporações das finanças tradicionais envolvidas em AI estão vendo os seus respectivos market caps explodirem para centenas de bilhões de dólares ou trilhões, que é o caso da NVIDIA, que já vale quase 2 trilhões, indo para 3 trilhões. O que eu quero dizer para os senhores é que essa precificação da AI rodando em blockchain ainda vai começar. E eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados. E o regulador aeroespacial norte-americano autorizou a Falcon 9 da SpaceX, da SpaceX do Elon Musk, a promover um voo agora, autorizou a SpaceX a promover o lançamento no dia 7 de outubro, amanhã, a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. Gente, a primeira tentativa, a Falcon 9 fez um teste há 3 ou 4 semanas atrás, teve um problema num dos motores, um propulsor explodiu e eles acabaram abortando o teste. Agora, esse é o teste crucial para a Falcon 9. Se não houver nenhum problema nesse lançamento de amanhã, é muito provável que o Elon Musk seja o dono do principal veículo de transporte aeroespacial da NASA. Basicamente, aquele problema reportado há 3, 4 semanas atrás, se não se repetir nesse lançamento de amanhã, não tem para ninguém. O Elon Musk é a maior potência geopolítica espacial, superando estados soberanos, superando até a NASA, que hoje a NASA faz uso da SpaceX para mandar até uma moeda para o espaço. Para colocar uma moeda em órbita, a NASA faz uso dos propulsores da SpaceX. Ou seja, não tem para ninguém. Agora a Boeing entrou na corrida, testou o seu Vulcan, o seu foguete, mas enfim, até agora é a SpaceX que comanda e dá o tom dessa toada, dessa corrida espacial. Enfim, o mundo está virado numa verdadeira hecatombe nuclear
A BTC só vai parar aqui em 66, 67 mil dólares. Se romper, facilmente ela vai buscar os 6 dígitos. Eu espero sinceramente que os senhoritos estejam devidamente embarcados no mundo cripto quando houver esse rompimento. Não haverá um ponto seguro de entrada se a BTC romper esse patamar. Eu volto a insistir com os senhores. Esse ciclo ele é especificamente confuso, principalmente para os novatos, por conta da emissão do ETF de BTC no mercado à vista. Porque startou um bull run precoce e que embolou o gráfico. Então, na verdade, aquela acumulação que antecedeu o bull run anterior acabou ficando mais adequada às acumulações dos ciclos anteriores. Essa acumulação de agora meio que está fazendo um repeteco com a acumulação que antecedeu o pump que levou a BTC para 73777. Mas nada mudou, os ciclos, esse ciclo está sendo específico por conta do ETF de BTC no mercado à vista que embolou o meio de campo, mas na verdade é só mais uma acumulação que vai redundar numa nova tração parabólica. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.